Está começando mais um Galeria Cast, o podcast do Galeria Bank em parceria com a Band. Está no ar mais um Galeria Cast em parceria com a Band Mais TV e o Galeria Bank. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo onde a gente conta como é que funciona o Home Equity. Você sabe se você pode participar desse tipo de crédito para a sua vida, para o seu negócio? Você pode, você vai saber com a gente aqui. E eu conto com essas duas maravilhosas, hoje super convidadas aqui do nosso Galeria Cast. Sejam muito bem-vindas. Aline, tudo bem, Aline? Tudo bem, contigo. Muito feliz de estar aqui participando com vocês e poder esclarecer um pouco mais desse mercado extremamente promissor que é o Home Equity, né? Muito bom. Seja bem-vinda, Eliana. Obrigada. Prazer imenso também estar aqui com vocês hoje, participando, né, desse podcast, que a gente trazer as inovações de Home Equity, né, que o mercado tem e o Galeria oferece. Que o pessoal está procurando bastante. Muitos empresários de sucesso, empresários, vamos dizer, mais experientes, já apostam no Home Equity. Isso. E o que a gente quer saber, para quem está assistindo e está precisando de um crédito, vamos falar de um dinheiro mesmo, numa situação um pouco mais apertada, mas sabe que vai melhorar com o passar do tempo, sabe que tem como investir, tem um retorno daquilo. Como é que a pessoa pode fazer para conseguir um crédito através do Home Equity? Vocês podem contar para a gente como funciona todo esse processo? Gente, olha, é muito simples, é muito fácil, né? A gente tem ali primeiramente uma estrutura muito simplificada, muito ágil, né? Dentro do mercado, né? Então, é simples. O cliente tem um imóvel, está no nome dele, né? De preferência quitado, está apto e elegível para poder adquirir o Home Equity, não é isso, Aline? Na verdade, você falou uma coisa que para mim é primordial, né? Não primordial, mas algo que eu gosto muito de trabalhar. Você citou aí a palavra empresários de sucesso, né? E é muito gostoso quando nós, como banco, conseguimos contribuir para a vida, para a empresa de alguém, né? Então, muitos empresários hoje têm procurado, porque realmente é uma linha de crédito que não tem burocracia, né? O cliente, ele tem um imóvel, ele tem uma matrícula de imóvel que seja escritura, está averbado, não está averbado, a gente consegue trabalhar dentro disso para ele. Existem muitos empresários que, nesse momento, estão expandindo negócios, abrindo franquias, então a Galeria consegue participar de uma maneira muito bacana, fazendo esse empréstimo de até 50% do valor do imóvel dele. Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar com essa linha de crédito para ver realmente as pessoas poderem crescer, depois darem pra gente um feedback positivo. Olha, deu certo, eu consegui abrir, tô faturando, né? Tô pagando as minhas parcelas. Então, assim, é muito simples, como a Eliana falou. O cliente tem um imóvel, tem uma matrícula, seja ele quitado ou não, nós conseguimos fazer aí esse crédito para ele. Então, o negócio a base disso tudo, para ficar bem claro para quem está assistindo ou para quem está ouvindo a gente também, é você ter um imóvel. Serve lote também? Ou não? Tem que ser uma construção? É uma dúvida que me surgiu aqui agora. Na verdade, lote não. Nós trabalhamos sim com terrenos, né? Residenciais dentro de condomínios fechados. Aí tá? isso entra? Isso entra também. A gente costuma trabalhar mais com regiões mais próximas, aqui estado de São Paulo, mas a gente consegue sim trabalhar, tá? Mas lote mesmo, não. Ele sem nada vazio, não. Precisa ter alguma construção ali. Não, pode ser o terreno. Tem dentro do condomínio? Dentro de condomínio fechado. Terrenos residenciais. Porque tem pessoas que têm lotes em condomínios comerciais. A gente não consegue operar. Entendeu? Então, terrenos residenciais dentro de condomínio fechado a gente também faz. Né? E tem a partir de, para eu começar, de um apartamento? Tem uma metragem mínima para eu poder participar ou não? Olha, como que funciona metragem isso? Mínima, a gente não diria uma metragem mínima, mas sim um valor mínimo, né? Do imóvel sendo para ser elegível. Então, hoje a gente opera, né? Com os imóveis residenciais, comerciais, tendo um valor de mercado acima de 350 mil. 350 mil, Isso. eu já consigo esse crédito colocando como garantia esse meu imóvel. Então, primeiro passo, um imóvel a partir de 350 mil, matrícula, tudo bonitinho, os documentos, os meus documentos também. Então, falando já disso, vocês falam, vocês têm um termo que vocês usam,
que é uma esteira. Isso. Né? Como se fosse uma esteira. Então, é como se fosse preparar alguma coisa. Então, começa lá, farinha, põe lá o fermento, vai crescendo, vai passando na esteira e tenho ali um prato pronto. Muito bem. Vamos dizer assim. Isso. Então, cheguei e falei, gente, estou precisando de um dinheiro para investir. Não quero fazer empréstimo, quero uma taxa bacana e quero uma agilidade para conseguir esse dinheiro. Como é que funciona exatamente essa estrutura dessa esteira que vocês trabalham? Aí falou da palavra-chave, né, do Galeria, que é a agilidade. Para começar, hoje não existe uma esteira mais rápida e menos burocrática do que dentro do Galeria Bank. Então, assim, na verdade, o nosso primeiro passo quando o cliente nos procura é a qualificação desse imóvel, né? Nós precisamos qualificar. Porque tem cliente de todo jeito, que chega de tudo quanto é jeito pra gente, tá? Teve uma pessoa que me procurou perguntando se aceitava bicicleta. Não, eu tô falando sério. Eu caso ou eu compro uma bicicleta? Né? Meio que... Sim, eu falei, pelo minha amor de jovem. Deus. Não, hoje não. Mas assim, a gente primeiro qualifica, né? Então, nós trabalhamos com imóveis de médio e alto padrão. Então, não é qualquer imóvel que vai passar no nosso crivo, tá? Então, imóveis, primeira coisa, valor, a partir de 350 mil, a gente já vai conseguir trabalhar. A gente qualifica através de fotos, através da localização no Google Maps, né? Quando não é terreno ou casa dentro de condomínio, a gente consegue ver pelo Google, né? Então, a gente qualifica. Qualificou? O que a gente precisa como base? Matrícula do imóvel. Esteja a construção desse imóvel averbada ou não, que é quando, então, o cliente ele tem ali uma matrícula, às vezes ele comprou o terreno e tem uma matrícula. Ele construiu a casa, ou um terceiro, um segundo, um primeiro construiu essa casa, mas ele não colocou ali que ele edificou. Então, muitos bancos não trabalham, tá? Eles não fazem sem essa averbação. O Galeria consegue operar. Então, a burocracia é quase inexistente, né? É flexível. Exatamente. A maioria dos bancos não trabalha com imóveis não averbados, o Galeria vai trabalhar. Ele também não se limita muito, né? Porque aí você é mais flexível para você conseguir, igual você tá falando. Totalmente. Então, e a gente trabalha na mesma... A gente não vai considerar só valor de terreno, nós vamos considerar todo o valor da construção, né? A construção entra também. Exatamente. Então, mandou pra gente a matrícula, no máximo que a gente vai pedir a priori pra ele é o documento pessoal dele, pra gente confirmar se ele é ele. Só. Sim. A princípio. Então, o que a gente faz? A gente já coloca, já cadastra com essa matrícula e com esse documento a gente já consegue todas as informações para colocar você, cliente, dentro da nossa esteira do banco. E aí, se for apartamento ou casa em condomínio, quantas horas, Oli, que a gente consegue fazer uma pré-aprovação? Uma pré-aprovação, no máximo 60 minutos, no máximo. Horas? Minutos. Gente! A pré-aprovação, no como máximo. Assim? 60 minutos. E aí, se for casa em condomínio ou apartamento. E aí eu já pego... Como que é? Autocrédito. Aprovei e... Gente, é muito simples. A gente às vezes piscou, já olhou, vai virar a tela, já está pré-aprovado. Sim. O cliente, essa esteira específica, né, chamada autocrédito. Então, seria para imóveis elegíveis em apartamentos, casas em condomínios, né, isso ali. Isso. E aí, nós cadastramos a proposta no sistema com os documentos, né, pessoais do cliente, documento do imóvel e, no máximo, 60 minutos já vem pré-aprovação. O cliente assinou, né, a autorização para seguir com a vistoria. Feita a vistoria, já temos a primeira fase pronta. 60 minutos. O Galeria Bank é aquele pai legal, né? Pai e mãe, né? Até família a gente não tá conseguindo muita confiança. Agilidade, assim, né? Agilidade desse jeito. Você tem que comprovar muito mais coisa que você vai conseguir, que você vai dar um jeito, né? Depois de pagar. E aí, é desse jeito que começa. Eu levo a matrícula, já com o meu documento ali para comprovar. Vocês pedem mais coisa depois? Então, aí que tá. Como que é? Essa questão. Eu acho que quando a gente fala somente desses documentos iniciais no cadastramento da proposta, isso já traz uma certa segurança para o cliente. Por quê? É complicado você falar hoje, por mais que nós somos especialistas, né? Nós somos um banco aí regulamentados pelo Banco Central, mas mesmo assim, imagina o cliente, você mandando imposto de renda, mandando um monte de coisa, não que a gente não vá utilizar, mas nesse primeiro contato com o cliente, ele não é necessário. Entendeu? Nós não solicitamos. Isso não é um documento que vai impedir ele de ser analisado, do imóvel dele ser vistoriado.
aprovado também, entendeu? Então, a gente analisa muito o imóvel, sabe, Mia? É o que a gente costuma olhar. Então, assim, o cliente aceitou, gostou? Porque na pré-aprovação a gente já leva para ele uma média de quanto vale o imóvel dele, porque tem cliente que vai falar que vale X, mas ele vale Y. Isso é super natural de acontecer, normal. né? Não, eu fiz uma reforma aqui e você não vai pagar só isso, não. Sempre. Porque é o meu sofá que vale milhões. Tudo isso são coisas que, né, a gente sempre passa por isso. Então, há um valor sentimental nas nossas coisas. Isso é natural. Então, a gente já traz valores que serão ali, né, já, é isso entre isso e isso. Faz sentido para você esse valor? Você pediu $500 mil, mas aqui a gente tá falando entre 200 a 400 mil de empréstimo. Faz sentido seguir dessa forma? Se o cliente aceitar. Você começa um investimento ali, né? Não é tudo que você queria, mas você já consegue dar um pontapé inicial e você vai criando uma relação também. Junto com galeria, né? Quitei isso daqui, peguei de volta, foi desfeito o negócio, pagou tudo certinho. E agora, a tendência é sua relação, você ficar ali com um nome, uma espécie, sei lá, de score, de repente, não sei, que vai aumentando dentro do próprio banco. Já ocorreu de um cliente ir pegando uma parceria tão boa, de pagando e fazendo um histórico bom com vocês? Já aconteceu. Teve, assim, vários casos de, né, vários clientes que teve um imóvel, queria levantar X valores, né? E aí a gente fez a análise, conversamos com ele, olha, nesse imóvel eu consigo tantos milhões, e aí com toda a nossa conversa, né, com o cliente, com o relacionamento, aproximação, porque a gente trabalha muito forte isso com o cliente, né, esse relacionamento mesmo. Sim. E aí o cliente, né, falou, olha, eu tenho mais um outro imóvel, eu posso pegar também? Pode pegar, vamos fazer a análise dele. Então, assim, ele trouxe, né, além do mais, além do imóvel que ele queria, na mente dele estava estruturando um certo valor. E com esse nosso relacionamento, a nossa conversa, com a proximidade, a confiança mesmo, né, que ele depositou em nós, e nós nele, ele trouxe pra gente, olha, eu estou com um projeto, eu preciso expandir e eu precisava de um valor maior. Né, tenho outros imóveis, né? Ainda ele brincou assim, eu tenho tantos X de imóveis, qual você quer? Olha, assim, gostoso, né? Qual você quer? Esse cliente é maravilhoso. É maravilhoso. Olha, especialista, ó. Peraí, a gente... Né, música para os meus ouvidos. Música para os ouvidos, exatamente. Escolha o imóvel que você quer. E aí a gente operou para ele, né? Ele ficou muito grato, né? Pela agilidade. Ele falou assim, olha, eu nunca trabalhei com um banco que fosse tão ágil assim como vocês quando se trata com crédito com garantia de imóveis, que é o Home Equity. Ele ficou impressionado. E a gente ficou muito feliz, né? Em superar a expectativa do cliente. Porque dá medo, né? Você fala, não vou fazer isso, porque qualquer coisa que você vai fazer é uma pasta cheia de documentos que você tem que... Sim. E muitas vezes hoje, nos dias que a gente está vivendo, a gente não tem tempo para isso. E a gente está precisando exatamente daquilo que a gente utiliza nos nossos negócios, que é o tempo realmente para fazer girar, então, esse dinheiro, né, que a gente está tanto precisando. Então, quando a gente se depara com toda essa facilidade, realmente eu acho que é tanto de confiança, no caso eu estava falando da confiança do banco, né, do lado de vocês, que vai aumentando um pouco esse valor, dependendo ali do relacionamento, quanto dessa outra pessoa, que é esse cliente maravilhoso que você teve, que também vai abrindo um pouco. Deu certo aqui e então eu posso confiar um pouco mais e fazer outros tipos de negócios. E aí, para começar, então, é isso. Você pega a matrícula do imóvel, você pega um documento com foto, né? Para falar, você é você. Aline, você é você. E aí, beleza, você começa a fazer aquela negociação com o cliente. Posterior a isso, é aquela coisa, até chegar o crédito em mim, é aquela coisa mais tradicional mesmo. Vão pegando os impostos, os outros documentos, mas aí a pessoa já sabe, quando ela vai abrir os outros documentos para você, que ela tem o dinheiro? É isso? Na verdade, Como sim. que é? Ela já sabe. Porque você falou uma coisa que é verdade. Você falou sobre as pessoas terem uma certa pressa, né? Então, as pessoas hoje, elas são imediatistas. Muito. Então, quando eu falo eu estou precisando de dinheiro, você está falando no presente. Eu estou, é agora. Então, não é para amanhã. Então, enquanto a gente está falando dentro do Galeria Bank, que nós conseguimos fazer toda uma esteira, né, com um contrato aprovado em até 5 dias úteis, a gente está falando da concorrência que às vezes em 5 dias primeiro vai analisar o crédito dele. Para dar uma resposta se o crédito dele é aprovado. Em 5 dias úteis nós conseguimos, tá? Não vou falar que são todos, porque existem alguns clientes que essa é uma das etapas também junto com a vistoria.
Processos jurídicos. O que a gente analisa? O jurídico do cliente. Então, para eu pré-aprovar, eu analiso o mercado dele. Como que ele está no mercado? Ele tem endividamento? Ele tem rescisão? Ele não tem? Nós vamos fazer e atender todos esses clientes, né? Atendemos clientes com impeditivos em CPF, em CNPJ, sem problema nenhum. Isso vai ser um processo que vai medir ali a taxa que ele vai ter, né? Então, às vezes ele vai falar, poxa, essa taxa tá alta. Ok, mas como tá teu mercado hoje? Né? Isso que vai... É importante você falar isso, porque aí a pessoa, muitas vezes ela tá com uma dívida, mas ela tem um imóvel quitado, ok, impostos pagos referentes ao imóvel, e ela fala, eu não vou nem começar esse relacionamento, porque meu nome tem algumas outras questões, mas vocês são bem específicos para tentar entender o que está acontecendo com aquele cliente de fato, e o que vale é o imóvel. É o imóvel, tem alguns clientes que não sabem, né? Eles vão brigar na taxa, isso é super natural, e nós estamos lá como especialista para fazer esse intermédio, né? Sim. Entre cliente e entre comitê final de crédito, né? Entre a diretoria de crédito, a gente vai defender ali. Mas o cliente, ele já tem que ter essa noção de que ele não tá bacana, e que os outros bancos, onde de repente ele tem um relacionamento de conta corrente, já fechou a torneira para ele. Não vai conseguir nada. Não consegue. Né? Não vai conseguir nem iniciar. Não, isso já vai fazer com que você saia. Você nem consegue passar desse portão para cá. E a gente ainda abre um pouco. O cliente não consegue entrar nem na porta giratória do banco, né? Sim. E por isso que a gente tem essa agilidade, porque a gente não exige abertura de conta, a gente só trabalha com um produto, por isso nós somos especialistas, né? Isso, muito bem, é verdade. Muito bom esse bate-papo com as meninas. Eliana, Aline, sensacional. Você quer saber um pouquinho mais? Pegou esse papo da metade? Acessa aí, ó, galeriabank.com.br/Band. Obrigada, meninas. Imagina. A gente agradece. Este foi o Galeria Cast. Acompanhe mais episódios em todas as plataformas de streaming.